Então, lembrando que na fotossíntese nós temos, né, a gente não vai entrar em processos fotossintéticos aqui, mas só lembrando que a gente tem uma parte da fotossíntese que ela ocorre no claro, as reações no claro, que são dependentes da luz, né, que dependem da captura de energia, conversão, né, dessa energia ou potencial químico, captura da luz e a liberação de O2, e nessa captura da luz aqui é que participam os pigmentos fotossintéticos, né, e acessórios, e as reações no escuro, que são independentes da luz, que é a sequência, né, das reações, onde esse potencial químico construído aqui, né, desenvolvido na parte clara, é utilizado, então, para fixar o carbono. Né? Então, a fotossíntese, a parte clara, ela ocorre nas membranas do tilacoide, né? Com a participação dos pigmentos. E a fase escura da fotossíntese, ela ocorre no estroma do cloroplasto, com a participação das enzimas, particularmente da rubisco, na fixação de carbono. Para quem não lembra, né, a curva fotossíntese-luz e a relação com as fases, essas fases da fotossíntese que eu acabei de mencionar. Né? Então, a curva fotossíntese-luz que vocês viram lá em Anatofísio, vimos também em Ecoveco. Né? Então, a relação da aumento, né, da taxa fotossintética em função da intensidade luminosa. É uma curva que pode ser obtida ao longo de um dia, ao longo de vários dias, ou em laboratório com diferentes intensidades luminosas. Mas ela é uma representação matemática, né, então, da fisiologia. Ela representa os aspectos fisiológicos e também bioquímicos de cada alga. Representa ao estado de aclimatação de cada alga. Ela representa, né, mudanças nessa curva fotossíntese, vão representar mudanças no ambiente de luz ou algum estresse em que a alga está sofrendo. Variações outras também vão afetar a curva fotossíntese-luz. Então, a gente tem a parte da curva fotossíntese-luz que ela é limitada pela luz, né? Então, a fase que ela representa a fase clara, né, limitada pela quantidade de luz, então, a fase que ela é praticamente linear, uma relação linear, quanto aumenta a luz, uma relação quase que linear, aumenta a luz e aumenta a taxa fotossintética. A fase em que há uma inflexão da curva, que a gente vai chegando, então, no nosso limite, a alga vai chegando na sua capacidade intrínseca máxima de realizar a fotossíntese, porque essa fase é limitada pela absorção, pela captação de CO2. E no caso das algas, dentro da alga, do ambiente aquático, na verdade, na maior parte dos casos, a gente não tem uma limitação de CO2 real em termos de quantidade de CO2 na água, mas a gente tem uma limitação de CO2 devido à fisiologia da alga, que ela tem como participação na absorção desse CO2, há uma limitação que é pela quantidade, pela atividade das enzimas. Então, ela é limitada pela ação da rubisco, né? Ou do carbono inorgânico nessa fase. E na maior parte, então, nas algas, ela vai estar limitada pela ação da rubisco, pela quantidade, pela concentração e pela atividade de rubisco. A resposta, então, da fotossíntese luz, né, que a gente chama de curva PE ou PI, ela é muito importante para comparar a fotofisiologia, o sistema de captura e utilização da luz entre diferentes espécies, grupos morfuncionais. A gente pode comparar entre estações do ano, entre situações de estresse, né, nas diferentes profundidades. Aqui, por exemplo, a gente está vendo aqui em vermelho, são a curva fotossíntese luz obtidas para algas aos 4 metros, algas filamentosas finas, TUFs, aos 4 metros, e nas curvas azul para algas aos 10 metros. Né? Esses pontos aqui são pontos reais obtidos em campo, e a curva ela é um ajustamento aos pontos, um ajuste aos pontos que foram obtidos pelas medidas das taxas fotossintéticas. Então, por exemplo, aqui variabilidades, né, dessas curvas em função da
profundidade e da sazonalidade nas comunidades de algas turfs, crescendo num recife temperado. Então, nessa variabilidade aqui, foram medidas que foram feitas em todas as estações do ano, em diversos dias, né? A gente pode, ao final, avaliar qual a profundidade das algas, em qual profundidade as algas são mais produtivas, né? Aos 4 metros ou aos 10 metros? Em qual estação do ano são mais produtivas? Né? No verão, na primavera, no inverno, né, em azul, ou no outono, em preto? Né? Em qual estação são menos produtivas? A gente pode comparar essas curvas e avaliar, então, o estado de fotoaclimatação, a fisiologia, como é que elas se aclimatam às diferentes estações, como é que elas se aclimatam às diferentes variabilidades temporais, como é que estão adaptadas às diferentes profundidades, e a gente pode usar os parâmetros obtidos dessa curva para calcular as taxas de produção primária, as taxas de produção primária que vão nos interessar para termos um real conhecimento da produção desse ambiente. Bom, e quando essa alga ela muda, né, de uma estação para outra, ou vai diminuindo a quantidade de luz, né, por exemplo, do verão para o inverno, né, ela precisa se ajustar. Essa alga precisa se ajustar, ela vai sofrendo, então, uma crise energética. A alga que ela é submetida à luz mais baixa, né, ela sofre uma crise energética. Ela estava numa produtividade, né, que dependia de uma intensidade de luz, de um fotoperíodo maior, né, de horas do dia, uma dose de luz diária, né, maior, e ela tinha, então, a sua atividade toda ajustada em termos de concentração de pigmentos, em termos de fisiologia, ajustada para essa quantidade de luz. E, de repente, a luz começa a diminuir do verão para o inverno, e essa alga, então, entra numa crise energética. Ocorre um desvio da biossíntese de lipídios, reservas de carboidratos, há uma redução do crescimento e mudanças nos conteúdos de aminoácidos. Tudo isso passa para um ajuste para que aumente os pigmentos do complexo da antena. A mudança nos conteúdos e na composição dos pigmentos. Se vai diminuindo a luz, eu vou precisar ter uma maior concentração de pigmentos para absorver, né, essa menor quantidade de luz, para compensar. E mudanças nessa resposta fotofisiológica que vão ser refletidas na curva PI. E há um reajuste nas taxas de produção primária e de crescimento. Não tem mais tanta energia entrando, né? Eu vou precisar me ajustar, os pigmentos vão ter que se ajustar, mas também a minha produção primária e a taxa de crescimento tem que se reajustar a essa nova entrada, uma entrada menor de energia, como se, né, quando a gente passa a receber nosso salário, reduz e precisa reajustar, então, os nossos gastos, as saídas em função da menor entrada, né, financeira. Uma economia, então, um balanço, né? A fotossíntese é como se fosse um balanço na economia de utilização da luz, um balanço entre a eficiência de utilização da luz e o crescimento. Né? Tem que maximizar a utilização da luz, né? E para não perder tanto em termos de crescimento ou de manutenção. Então, em luz alta, nos ambientes bastante rasos, né, ou normalmente os conteúdos de pigmentos fotossintéticos são menores, não precisa de tanto conteúdo de pigmento fotossintético, né, seria desperdício. Os conteúdos de pigmentos fotoprotetores, as xantofilas, antocianinas, são maiores, né? Há uma baixa eficiência nessa utilização da luz, então na curva PI, aquela inclinação, a reta inicial, né, ela é menos eficiente, ela é menor, aquele grau de inclinação. A capacidade fotossintética ela é maior, né, a alga chega num PM maior,
A capacidade de fotoinibição dinâmica, que ela se reajuste, né, rapidamente ao excesso de luz, ela é maior, ela tem mais capacidade e tem uma menor susceptibilidade ao fotodano. Enquanto que sob luz baixa, nos ambientes e nos ambientes profundos, né, as algas então se ajustam, a mesma espécie tem que se ajustar para um maior conteúdo de pigmento fotossintético para compensar a menor intensidade luminosa. E com isso, para ter essa maior quantidade de pigmento fotossintético, ela vai deixar de produzir pigmento de fotoproteção que não vai precisar. Simplesmente é uma conversão. Muitas vezes são os mesmos pigmentos de fotoproteção que também são utilizados como acessórios, com certas modificações da estrutura. E aquela curva inicial, né, a reta de inclinação inicial da fotossíntese, ela é mais inclinada, mostrando uma maior eficiência na utilização da luz, refletindo essa maior concentração de pigmentos. Baixa capacidade fotossintética, ela vai ter uma menor taxa, uma menor PM, né, fotossíntese máxima, e uma baixa capacidade de fotoinibição crônica. Vai ter uma alta susceptibilidade para fotodano, que só vai ocorrer se tiver uma mudança muito drástica na luz. Mas não é só de luz que as plantas vivem num ambiente aquático ou se comportam, a temperatura e outros fatores também afetam as taxas fotossintéticas. E isso ocorre tudo junto no ambiente. Então, enquanto a luz está variando, né, do verão para o inverno, do inverno para o verão, a temperatura também, a luz está caindo, a temperatura está caindo. Né? Do inverno para a primavera, para o verão, a temperatura está aumentando, né? Atrasa um pouco com um lag atrás o aumento da intensidade luminosa. E essa temperatura vai aumentar a atividade das enzimas que estão relacionadas com a captação de CO2. Então, a relação do aumento da temperatura, normalmente, né, com a fotossíntese e a respiração, porque a temperatura vai ativar, então, as enzimas, todas as reações que são enzimaticamente intermediadas, elas vão responder à temperatura. Embora a enzima tenha ajustes, elas vão responder à temperatura, né, naquela cinética, né, de que o aumento da temperatura vai fazer aumentar a taxa fotossintética, mas vai aumentar também a respiração até uma determinada temperatura ótima, onde a partir daí as proteínas podem desnaturar. O velho conceito, né, de relação da temperatura com o funcionamento das enzimas. Ao mesmo tempo que a taxa fotossintética aumenta, a respiração vai aumentando e chega a um ponto em que a respiração aumenta exponencialmente e que supera, né, a taxa de aumento da respiração supera a da fotossíntese e pode ocorrer um desbalanço em temperaturas muito altas. Então, como que... Estou vendo aqui somente a temperatura, né, a fotossíntese e a respiração somente em função da temperatura, mas como acabamos aqui de dizer que luz e temperatura vão estar trabalhando juntos no ambiente. Então, a gente está vendo aqui influência da temperatura e do dióxido de carbono, né, sobre essas curvas PI. Fotossíntese, primeiramente, dependendo da luz. Taxa de fotossíntese da curva PI. Sob temperaturas baixas de inverno, representada aqui por uma temperatura não tão baixa, mas de 20 graus, sob temperaturas baixas de inverno, as reações da fotossíntese são mais lentas, né? Menor temperatura, mais lentidão, né, nas enzimas. A fotossíntese e o crescimento máximo são atingidos, então, sob menor intensidade luminosa, menor taxa P de máxima de fotossíntese e a saturação também alcançada em menores valores. Sobre as temperaturas altas de verão, né, aos 30 graus, a fotossíntese e o crescimento máximo é atingido sob maior intensidade luminosa. E maior disponibilidade de CO2, né, maior concentração de rubisco, pode compensar os efeitos negativos da
temperatura. Então, conforme algumas algas, conforme vai reduzir, conforme a temperatura reduz, né, se eu tiver uma concentração maior de CO2, isso aqui é a partir de um experimento, uma maior concentração de CO2, ela eleva a minha curva PI e a minha taxa fotossintética. Ela compensa, né, em temperaturas baixas, a maior concentração de rubisco significa uma maior disponibilidade de CO2 dentro da célula, dentro dos cloroplastos, ela compensa os efeitos negativos da temperatura. E isso é o que muitas algas podem fazer no campo, no ambiente. Podem ajustar as enzimas, podem ajustar as concentrações de enzima para se aclimatar às menores temperaturas de inverno. Nem todas as algas podem fazer isso, mas as algas pardas, por exemplo, né, as grandes algas pardas que vivem em zonas temperadas e que lá importa realmente, que há uma variabilidade de luz e temperatura no ano bastante significante, né, elas aclimatam a temperatura ao nível bioquímico e fisiológico. Essa alga, por exemplo, essa Kelp, Saccharina latíssima, lá do Atlântico, do norte do Atlântico, né, vai apresentar uma relação inversa entre temperatura e atividades das enzimas do ciclo de Calvin. Quanto menor a temperatura, maior vai ser a atividade devido à maior concentração dessas enzimas. Há um aumento na concentração das enzimas do ciclo de Calvin que compensam pela redução da velocidade enzimática de inverno. Menor temperatura, né? No inverno, menor temperatura e menor energia de ativação. Então, compensa aumentando a concentração dessas enzimas. Não há, e com isso não vai haver mudanças significativas, né, nos parâmetros de inverno. É como se ela vai conseguir fotossintetizar na mesma quantidade entre verão e inverno, se tornando, então, independente da temperatura. Laminária hiperbórea, por exemplo, né, apresenta mudanças sazonais na concentração e na cinética da enzima, uma interação entre luz, temperatura e concentração de nitrogênio. Vejam bem, concentração de nitrogênio. A variabilidade na concentração das enzimas fotossintéticas com aumento entre inverno e primavera. Então, a atividade enzimática, ela é um produto da taxa de turnover, que ela é afetada pela temperatura. Então, quanto maior a temperatura, mais ativa é a enzima, mais rápida ela vai estar funcionando, né? Mas tem também a concentração da enzima. Então, qual foi a estratégia que essa alga encontrou para conseguir lidar com essas baixadas de temperatura, né, para o inverno? No verão, há uma alta temperatura e baixa concentração de nutrientes no ambiente. Então, a alga se ajustou com menor concentração de enzimas e uma alta taxa de reconstituição da rubisco. Ela funciona, né? Há um turnover, um retorno, a rubisco se desliga do sítio ativo e se liga mais rapidamente, funciona mais rapidamente. Na primavera, quando a água está com temperaturas mais baixas, mas há uma alta disponibilidade de nutrientes, né, é possível essas algas terem uma maior concentração de enzimas a rubisco, e isso compensa por essa lentidão das enzimas, do funcionamento das enzimas no inverno. Então, menor temperatura, maior lentidão no funcionamento das enzimas, elas são compensadas por aumento na concentração dessas enzimas, né? Compensando e aí com essas baixas temperaturas e conseguem manter, então, as altas capacidade fotossintética nessa época de primavera. Então, se não fosse as elevadas quantidades de nutrientes, de nitrogênio, particularmente, que existem nessas zonas temperadas, não seria possível esse ajuste, essa aclimatação à temperatura. Por isso que eu digo, nem todas as espécies e nem todos os lugares, as espécies, é possível aclimatar
a temperatura, a redução da temperatura. Algas grandes, né, complexas, que têm grandes quantidades de reservas, precisa ter reservas, elas, ou vivendo, né, em altas concentrações de nutrientes, elas conseguem aclimatar as baixas temperaturas por converter parte das suas reservas para enzimas, né, relacionadas com a fotossíntese e para viver, né, nas baixas temperaturas. Isso só é possível por causa da alta concentração de nutrientes que existe nessas regiões, então. Tempo de fotoaclimatação das algas, que tem, tem uma relação com a taxa específica de crescimento e renovação celular. Então, algumas algas aclimatam, outras não, aclimatam a temperatura e outras não, mas todas elas precisam se ajustar à variabilidade de luz. Então, dependendo, né, se a gente está vendo aqui uma relação que começa aqui de microalgas para algas tufas filamentosas, uva, que são algas parenquimatosas mais pouco complexas, né, gelídium, palmária, até macroalgas grandes e kelps, né, a gente tem um fator aqui de aclimatação que vai desde, no caso de algas, microalgas pode ser até de horas, mas pode ser de horas a dias, passando pelas algas turfs, né, em poucos dias, de uva para alguns dias, para gelídium a 15 a 20 dias, até, por exemplo, para Eclonia radiata, uma kelp, em que o período de fotoaclimatação, ou o tempo para ela se reajustar, vai precisar de mais de 15 dias. Por quê? Porque isso tem a ver com o tempo de renovação das células. Para se fotoaclimatar, produzir umas células e tecidos com nova composição, nova concentração pigmentar, vai depender da taxa de crescimento e da taxa de renovação dessas células. Então, há um balanço entre produção, fotoaclimatação e crescimento, que vai depender do tipo, morfotipo da alga.